30ª sessão ordinária de 9 de setembro de 2020. Fase do expediente. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo no legal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária às 17h37. Solicito ao senhor vereador Paulão proceder à evocação divina em proteção aos trabalhos. Em seguida, solicito a todos os presentes que se mantenham de pé para entoar o hino de Hortolândia. Querido Deus, Pai maravilhoso, consagramos, Senhor, esse dia de trabalho e pedimos ao Senhor que possa continuar abençoando toda a população hortolandense, dando sabedoria a Deus aos nossos governantes para que nós possamos desenvolver os trabalhos que precisamos fazer para o bem de toda a nossa comunidade, no nome santo de Jesus. Amém. Passagem para tropeiros, nasceste em caminhos do vento, no Planalto Paulista, a Vila Estação, hoje indústrias e ontem fazendas, sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Colinas, olmeiros, ergueu-se a voz da verdade. Em taquaras, remansos, mirantes e pés, toda a terra clamou liberdade. Sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Sempre momento, consciente com honestidade.
Expediente 1, coloca em votação a ata eletrônica número 26 da 19ª sessão ordinária de 31 de agosto de 2020. Aprovado por 10 votos sim. Solicito a primeira, essa casa recebeu 8 expedientes do Poder Executivo e 3 expedientes vindo de outras fontes que constam na pauta eletrônica distribuída aos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das segundo secretário que faça a leitura das proposituras apresentadas. Leitura de projeto de lei. Projeto de Lei 67/2020, de autoria de Paulo Pereira Filho, que institui, no âmbito do município de Hortolândia, política pública para a garantia, proteção e ampliação dos direitos da pessoa com transtorno espectro autista e da outras providências. Projeto de Lei número 68/2020, de autoria do vereador Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa, que dispõe sobre o uso dos símbolos oficiais do município de Hortolândia e da outras providências. Projeto de Lei 69/2020, de autoria do vereador Valdecir Alves Pereira Nego, que dispõe sobre a denominação da rua entre a quadra H3 e G3, loteamento Jardim Conceição. Projeto de Lei 70/2020, de autoria do vereador Valdecir Alves Pereira Nego, que dispõe sobre a denominação da viela sem nome entre as quadras P2A e P2B, iniciando na rua Sândalos, loteamento Jardim Conceição. Projeto de Lei 71/2020, de autoria do vereador Valdecir Alves Pereira Nego, que dispõe sobre a denominação da travessa entre a quadra J3B e K3 do loteamento Jardim Conceição. Projeto de Lei 72/2020, do vereador Valdecir Alves Pereira Nego, que dispõe sobre a denominação da viela na quadra P2A do loteamento Jardim Conceição. Projeto de Lei 33/2020, de autoria do vereador Valdecir Alves Pereira Nego, que dispõe sobre a denominação da rua projetada, número 3, do loteamento Jardim Conceição. Projeto de Lei 74/2020, de autoria do vereador Valdecir Alves Pereira Nego, que dispõe sobre a denominação da rua projetada 2, do loteamento Jardim Conceição. Projeto de Lei 75/2020, de autoria do vereador Valdecir Alves Pereira Nego, que dispõe sobre a denominação da travessa projetada 1, do loteamento Jardim Conceição. Projeto de Lei 76/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar valores para organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, sem fins econômicos, visando a execução de programas, projetos e serviços da Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tiverem seus projetos aprovados e avaliados pelo CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Projeto de Lei 77/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 100.500. Projeto de Lei 78/2020, de autoria do Poder Executivo, que altera, emenda e inclui e altera dispositivos da Lei 3.740, de 19 de março de 2020, que dispõe sobre a desafetação do imóvel, que especifica e autoriza este seja ofertado em dação em pagamento. Senhores vereadores, foram apresentadas 44 indicações, serão encaminhadas ao Poder Executivo para providências
que entender necessários ou possíveis. Agora teremos a leitura e discussão de 10 requerimentos e 5 indicações. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Zaca. Gostaria que fosse constado plenário um pedido para a inversão da pauta. O pedido do vereador Zaca é pertinente. Os vereadores concordam com isso. Estão os contrários se levantem. Iremos agora à fase da ordem do dia. A sessão ordinária de 9 de setembro de 2020, solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo o número legal, declaro aberto o trabalho da ordem do dia, às 17h49, matéria em regime de urgência especial. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 2 da pauta da ordem do dia. Tem item 1? Pode ler? Quer corrigir? Fazer a correção aqui que não tem o item 1, o primeiro secretário tem aqui na pasta dele, vai fazer a leitura. Item 1. Discussão única do projeto de lei 45/2020, de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso Zaca, que dispõe sobre denominação de praça localizada no loteamento Parque Bela Ville, para chamar-se Praça Adelaide Secote Herrera. O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial, tem pareceres favoráveis, teve emenda modificativa de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a emenda modificativa de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Não, vereadores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes a emenda. Já com a emenda modificativa aprovada, está em discussão o projeto de lei número 45/2020. O projeto de lei está em discussão, não havendo oradores, vai à votação.
Aprovado por 16 votos sim. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 2 da pauta da ordem do dia. Item 2, discussão única do projeto de lei 52/2020, de autoria do nobre vereador João Pereira da Silva, professor João Pereira, que dispõe sobre a denominação da Rua 6 do loteamento Bela Ville para denominar-se Rua Francisco Gabriele. Invocado, hein? O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial, tem pareceres favoráveis, teve emenda modificativa de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a emenda modificativa de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Não, vereadores, vai à votação. Emenda aprovada por 16 votos sim. Já com a emenda modificativa aprovada, está em discussão o projeto de lei número 52 de 2020. Não, vereadores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Retornaremos agora ao expediente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas do requerimento de autoria da senhora vereadora Simone Bettini. Requerimento 273/2020, que requer informações complementares sobre o processo seletivo simplificado 001/2017 e concurso público 001/2019, realizados pela Prefeitura de Hortolândia. Requerimento 274/2020, que requer informações sobre a Rua 1 do Vila da Conquista para fins de denominação. Requerimento 276/2020, que requer informações sobre a retomada das aulas presenciais nas escolas do município de Hortolândia. Requerimentos de autoria da vereadora Simone Bettini. Senhores vereadores, os requerimentos estão em discussão. Não, vereadores, vão à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das emendas dos requerimentos da indicação do senhor vereador Ceará. Não, você pode fazer a leitura, por favor? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Dorley Paulo. Presidente, eu gostaria de consultar a possibilidade de estar votando a indicação número 1033 de 2020 do vereador Ceará em destaque. E do vereador pertinente, vereadores concordam com a discussão, os comentários se levantem. A mesa vai preparar lá, vereador. João, por gentileza, pode fazer a leitura do documento do Ceará? Requerimento de número 278/2020, que requer informações sobre o subsídio tarifário pago pela Prefeitura para a empresa concessionária do Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Hortolândia,
Requerimento de número 283/2020, que requer informações sobre a aquisição e distribuição dos kits de material escolar ao processo administrativo número 13088/2019. Indicação número 1033/2020, que indica redução da carga horária de trabalho dos servidores da Prefeitura, ocupantes do cargo de psicólogo, para 30 horas semanais, sem redução de salário. Senhores vereadores, o requerimento e a indicação estão em discussão. Com a palavra, presidente. Pois não, vereador. Vereador Eduardo. Senhor presidente, vereadores, eu pedi a palavra aqui e também solicitei para que fosse votado em destaque a indicação dos demais requerimentos. Gostaria aqui de parabenizar o vereador Ceará pelo requerimento 278 de 2020, que está requerendo informações sobre o subsídio tarifário. É um problema que assola todo o município, a questão do transporte. Gostaria de ver a possibilidade do vereador até autorizar a minha assinatura em conjunto desse requerimento. E voto a favor. Também requerendo informações sobre a aquisição e distribuição do kit de material, um requerimento que eu voto a favor. Entendo que é um papel legítimo do vereador em fiscalizar e acompanhar isso daí. Porém, presidente, eu gostaria de me ater aqui à indicação número 1033, que eu pedi para que seja votado em destaque, porque o que ocorre? Foi aprovada a indicação do vereador, é uma indicação pertinente, todos nós queremos e sabemos que nós somos favoráveis, aqui nessa Casa de Leis, para a redução de 40 para 30 horas para o cargo dos psicólogos. O assunto que é tratado nessa indicação do vereador aqui. Eu entendo até a boa intenção, a boa vontade do vereador Ceará em fazer essa indicação. Porém, presidente, ele se atém aqui à redução que ocorreu de 40 para 30 horas semanais do cargo das assistentes sociais. E essa redução, é bom a gente deixar bem claro que ela aconteceu pela aprovação de uma lei federal que ocorreu lá atrás. Isso possibilitou o município a se adequar à lei federal e fez isso com as assistentes sociais naquela ocasião. E hoje está tramitando, é importante deixar bem claro, está tramitando na Câmara dos Deputados lá em Brasília, uma lei onde pede também para que haja essa redução de 40 para 30 horas e a regulamentação da profissão das psicólogas. Eu acho que é legítimo, é uma luta que vale a pena ser lutada e nós temos que tratar com muita seriedade. Porém, presidente, eu entendo que se essa Casa de Leis, pelo menos da minha parte como vereador, eu aprovar uma indicação para que o prefeito municipal reduza de 40 para 30 horas os cargos das psicólogas do município, eu entendo que eu estou pedindo para o prefeito regulamentar abaixar de 40 para 30, algo que ele não tem base legal prevista na lei federal para fazer. Então, nesse caso, eu quero deixar bem claro, para que não haja má interpretação das profissionais psicólogas, das profissionais da área da saúde, que eu sou a favor da luta, mas eu entendo que não cabe uma indicação, que caberia a esta Câmara Municipal aprovar uma moção de apelo para que esse projeto seja apreciado e votado lá na Câmara dos Deputados e encaminhado para o Poder Executivo, para o presidente, para que fosse sancionado e que viesse logo para Hortolândia para que nós pudéssemos aplicar a lei e fazer justiça com essa classe trabalhadora que está sofrendo e está sendo tratada de forma desigual comparada com as demais que têm uma função semelhante a ela. Então, nesse caso, eu gostaria de pedir para que o presidente, para que a Câmara Municipal entendesse o meu posicionamento. Eu não consigo votar a favor de uma indicação, porque eu estaria pedindo para o prefeito fazer algo que ele não tem a lei, não tem a base legal para fazer. E eu acho que isso é a mesma coisa que a gente pedir para uma pessoa mexer uma amassada de concreto sem dar uma enxada para ele.
Então, acho que gostaria de pedir até se a Câmara pudesse apresentar uma moção de apelo para a Câmara dos Deputados que tramite com urgência a lei que está sendo discutida lá, para que nós possamos pegar um caminho certo e tratarmos com seriedade essa questão dos psicólogos no município de Hortolândia, que nós não podemos titubear e temos que ser muito profissionais e temos que ser muito coerentes com os nossos documentos aqui na Câmara. Então, nessa indicação, presidente, eu estarei votando não. E gostaria de votar a favor dos dois requerimentos, conforme eu já parabenizei o vereador. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. É possível fazer a interrupção da sessão por poucos minutos para a base conversar, não? Interrupção da sessão? Isso. Pedido do vereador pertinente. A sessão está suspensa por 5 minutos. Vereadores, retornando à sessão, os documentos do vereador Ceará continuam em discussão. Palavra, presidente. A palavra ao autor. Senhor presidente, eu fiz essa indicação ao prefeito municipal, dado a relevância que tem com esses profissionais. É sabido por todo que os assistentes sociais tiveram, através das câmaras municipais e da lei federal, a sua jornada reduzida para 30 horas. E é sabido por todo que os nossos psicólogos, eles têm um trabalho bem além do que muitos profissionais que aí estão. Trabalhar com 40 horas, com a carga que eles, com o cargo que eles ocupam, precisamos valorizar esses profissionais, até porque dá o direito de igualdade, que é de isonomia, porque o salário deles é o mesmo. Então precisamos equiparar também a carga horária, porque é desgastante. Algumas câmaras municipais já fizeram essa redução e já estão contemplados quando se trata do direito de isonomia, que é de igualdade. Então, eu queria levar esse debate aqui na cidade de Hortolândia e valorizar todos os nossos profissionais. Eu quero chamar aqui todas as categorias que hoje têm salário defasado, um plano de carreira que não funciona. Então, infelizmente, eu gostaria que todas as categorias do servidor público do nosso município tivesse equiparação de salário. Então, os nossos psicólogos, eles clamam, no mínimo, de isonomia, que é o direito de igualdade. Em vez que eles trabalham junto com o serviço social, e eles ficam com a carga horária bem mais do que os assistentes sociais. Eu quero aqui que todos nós, vereadores, apressamos esse documento e que o Poder Executivo faça aí valer o direito desses nossos profissionais de saúde do nosso município. Era isso, presidente. Senhores vereadores, o documento continua em discussão. Os vereadores vão à votação. Obrigado, Karina. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda do requerimento de autoria do senhor vereador Luiz, da Regional. Requerimento 279/2020.
que requer informações sobre retirada da linha 331, Jardim Amanda, Centro. Requerimento de autoria do vereador Luiz, da Regional. Senhores vereadores, o requerimento está em discussão. Não havendo vereadores, vai à votação. Todos os pares presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das emendas do requerimento de autoria do senhor vereador Gervásio Batista Posa. Requerimento 280/2020 requer informações sobre a fiscalização e venda de gás liquefeito de petróleo em veículos clandestinos, mercados e outros. Requerimento 284/2020 requer informações sobre a alteração no sentido das ruas que dão acesso à Avenida Santana e semáforos nas proximidades da Rua Pastor Hugo Gengenbauer. Ambos requerimentos do nobre vereador Gervásio Batista Posa. Senhores vereadores, os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, presidente. Palavra, vereador Gervásio, autor. Presidente, nobres pares, esse requerimento ele vem de encontro com um projeto de lei da minha autoria do ano de 2006. Esse requerimento, porque o projeto de lei da minha autoria, na época, foi a regularização de todos os depósitos de gás de cozinha no nosso município. A cidade de Hortolândia, na época, sofria que só tinha 2 depósitos de gás no nosso município e o preço do gás era mais caro na cidade de Hortolândia do que Campinas, Montemor e Sumaré. A população de Hortolândia buscava gás em Campinas, devido ao valor. Aí foi aonde que eu confeccionei um projeto de lei para que autorizasse o Poder Executivo dar alvará para os depósitos de gás no nosso município que tivesse nos lotes de 250 metros quadrados. Antigamente aqui se usava uma lei estadual que só poderia um lote com 600 metros quadrados que poderia se instalar um depósito de gás no nosso município. Aí o meu projeto de lei, ele foi fracionado de acordo com a área, acima de 250 metros. Então tem o lote de 250 metros, é um total de bujão de gás, 300 metros outro, 400 outro, 500, 600 outro. Então foi fracionado, foi aonde que regularizou todos os depósitos de gás, acabou aqueles depósitos clandestinos, padaria, mercado que vendia gás e andava a ANP junto com o delegado de polícia, a polícia prendendo o bujão de gás na cidade de Hortolândia. Chegou tempo na delegacia de Hortolândia ali ter 500 bujões de gás apreendidos. E a partir dessa lei, foi regularizado todo, o gás de cozinha baixou na nossa cidade, que houve a livre concorrência. E hoje, o que está acontecendo na nossa cidade? Esse requerimento, a gente pede para o Poder Executivo que faça uma fiscalização, porque está voltando. Padaria vender gás, mercado vender gás. Hoje tem muito veículo clandestino vendendo gás na cidade de Hortolândia. Pessoa tem um carrinho lá em Campinas, joga o bujão de gás e vem vender em Hortolândia. Tem um carrinho lá em Sumaré, joga o bujão de gás e vem vender em Hortolândia. E hoje essa casa aqui votou o projeto de lei do governo aqui, que todos os comércios têm um valor de taxa para conseguir seu alvará. E um depósito de gás no nosso município de Hortolândia hoje, ele paga uma taxa de R$ 1.600 para regularizar seu depósito. E não é justo os clandestinos virem de outra cidade e comercializar aqui na cidade de Hortolândia. Vem qualquer tipo de veículo, vem veículo que não tem nem os pneus careca e tudinho, vendendo gás aqui na cidade de Hortolândia. Você pede uma nota fiscal para esse veículo que está vendendo gás, não tem. Então, o que acontece? Então, gostaria que o Poder Executivo fiscalizasse todos os vendedores de gás no nosso município da cidade de Hortolândia, desde os depósitos instalados na cidade
e desde os veículos na nossa cidade. Então, é um documento aqui que seria mesmo para acabar de regularizar todo e os perigos que está correndo a nossa população com esses veículos vendendo gás clandestino. O requerimento 284, também de minha autoria, a partir que saiu, liberou essa ponte aqui atrás da Câmara Municipal, ligando Novo Cambuí, Figueira, essa região, Parque Hortolândia, e aquele semáforo da Rua Santana, ele não foi mexido na minutagem dele. O que acontece? O trânsito passou e inverteu para o outro lado. Hoje, quem daqui vai pegar a Santana, tem o semáforo abre 3 vezes para você passar. Então, eu pediria essa mobilidade urbana que revesse a situação daquele semáforo na Avenida Santana ali, próximo ao Colégio Adventista. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Senhores vereadores, o documento continua em discussão. Os vereadores vão à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Daniel Laranjeira. Quero pedir a retirada do requerimento 281/2020. Pedido do vereador Daniel pertinente, os vereadores concordam com a questão, os comentários se levantem. Documento retirado para melhor análise. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da emenda do requerimento de autoria do senhor vereador Regis da Celeria. Requerimento 282/2020 requer informações sobre obras do Programa de Incentivo ao Crescimento PIC. Requerimento do nobre vereador Regis da Celeria. Senhores vereadores, o documento está em discussão. Os vereadores vão à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Frank. Queria verificar com o autor a possibilidade de assinar em conjunto. Vereador Regis, vereador Frank, quer assinar seu documento? Está à disposição do autor de todos queiram, presidente. Peço à secretaria que deixe no canto assim que o vereador sair e já passe para assinar. Tá bom, vereador? Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas das indicações de autoria do seu vereador John Lennon. Indicação 10.016/2020, que indica estudos para a construção de lombada no Parque Pinheiros. Indicação 1021/2020, que indica estudos para a substituição das luminárias tradicionais para o sistema de LED nas principais vias e logradouros dos bairros Parque Odimar, Jardim da Figueira 1 e Jardim das Figueiras 2, Jardim Novo Cambuí, Loteamento Adventista Campineiro e Parque Bela Ville. Indicação 1028/2020, que indica estudos para a criação de vagas transversais de estacionamento na Rua Belo Horizonte, no Residencial João Luiz. Indicação 1039/2020, que indica estudos para a transformação da região do Residencial João Luiz, local em que tem a maior concentração de restaurantes em polo gastronômico de Hortolândia. As indicações são de autoria do vereador John Lennon. Senhores vereadores, as indicações estão em discussão. Os vereadores vão à votação.
Aprovado por todos os pares presentes. Agora teremos a leitura e discussão de 10 moções. Solicito ao primeiro secretário faça a leitura da emenda da moção de autoria do senhor vereador Meirinho e vereador Frank. Moção 74/2020, moção de parabenização ao Dia Nacional dos Corretores de Imóveis. Moção de autoria dos vereadores Meirinha e Frank. Senhores vereadores, a moção está em discussão. Não havendo vereadores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Bom, de ordem, presidente. Pois não, vereador João. Gostaria de que Vossa Excelência consultasse o nobre vereador Luiz da Regional e os demais vereadores a possibilidade de votar as moções de autoria dele, que é 87, e a minha, 90, que fala do profissional de educação física. São ambas moções, uma minha e uma dele, se é possível, por favor. Pedido do vereador John Lena, pertinente. Vereadores concordam mesmo quanto os contrários se levantem. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas da autoria do vereador Luiz da Regional. Das Mas moções. é o mesmo. Moção 87/2020, moção de parabenização em comemoração ao Dia do Médico Veterinário. Moção 88/2020, moção de parabenização em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física. Moção 89/2020, moção de parabenização em comemoração ao dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. As moções são de autoria do vereador Luiz. Senhores vereadores, as moções do vereador Luiz e também a moção número 90 de 2020 do vereador John Lennon estão em discussão. Não havendo vereadores, vão à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da moção do vereador John Lennon. Moção 90/2020, moção de parabenização ao Dia do Profissional de Educação Física. Moção 91/2020, moção de parabenização pelos 10 anos da Associação Nacional dos Transportes de Passageiros sobre Trilhos, ANP. Moções de autoria do vereador John Lennon. Senhores vereadores, a moção está em discussão. Não havendo vereadores, vão à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da moção de autoria do senhor vereador Regis Celeria. Moção 92/2020, moção de congratulação às ginastas e equipe técnica da ginástica rítmica de Hortolândia, participantes do torneio online da Companhia GR Brasil. Moção de autoria do vereador Regis da Serralheria. Senhores vereadores, a moção está em discussão. Não havendo vereadores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador de volta. Gostaria de pedir autorização do autor para que ela assinasse conjuntamente essa moção.
O vereador Divaldo gostaria de estar assinando conjunto, o vereador Reis. Será uma honra ter a assinatura de Vossa Senhoria e todos aqui presentes. A secretaria vai deixar do lado ali, esse espaço e assina, tá bom? A moção do vereador Zaca não está presente. Peço ao primeiro secretário fazer a leitura da emenda da moção de autoria do senhor vereador Paulão. Moção 94/2020, moção de repúdio ao governador do Estado de São Paulo, João Dória, pela retirada da menção à era cristã no material didático. Moção de autoria do vereador Paulão. Senhores vereadores, a moção está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Autor. Senhor presidente, nobres pares, só para registrar o que já foi comentado nas redes sociais e por deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e deputados federais também, a respeito da professora que representa a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, com a ideia de que vamos contar a história agora, a partir desse momento, pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, como sendo a história marcada com antes da era comum e depois da era comum, e na era comum, retirando antes de Cristo e depois de Cristo. E o argumento dela é no mínimo nefasto, porque ela diz que Cristo não é a referência da maioria das religiões, porque nem todas as religiões têm ele como referência, e que muita gente também é ateia, não tem religião. Horas, e ela continua dizendo que para não ferir as minorias, então vamos usar uma outra referência que quer dizer a mesma coisa, mas efetivamente apagando, tirando o nome de Cristo do tempo histórico. Interessante e absurdo, não é? Historicamente falando, que o ano 1, ele se deu após o nascimento de Cristo. Nós estamos em 2020, depois do nascimento de Cristo. Se você quer apagar o nome de Cristo da história, você apaga a história da humanidade. Você apaga os anos que nós temos na história da humanidade. Sempre, em todas as sociedades no mundo, a história é contada com AC e DC. O que nós vemos é uma aberração de alguém que está macumunado com uma ideia absurda de poder tirar a questão de Cristo da história como uma ideia de apagar o seu feito ou a sua própria história, querendo com isso fazer valer a vontade das minorias. É interessante que eles dizem das minorias, mas primeiro não dizem quem são essas minorias. Agora, se for levar no pé da letra, as minorias não podem ser ofendidas, mas a maioria pode ser ofendida. É assim que eles entendem. Quando eles vieram para discutir ideologia de gênero, era a vontade de quem? Da minoria. A maioria das famílias não queria discutir ideologia de gênero, e eles tentaram impor goela abaixo, como tentaram com essa aberração agora. Então essa moção de repúdio, nobres pares, é pura e simplesmente para que fique claro, o nosso calendário é contado, foi contado, desenvolvido pelo Papa Gregório, é gregoriano, que veio em contraste ao calendário juliano de Júlio César, que tinha essa ideia torpe e absurda. É importante que nós entendamos isso, porque parece nada, e os menos avisados dizem, nossa, mas estão fazendo uma tempestade num copo d'água. Na realidade não é uma tempestade num copo d'água, é que nós enxergamos toda a manipulação, toda a ação colocada com a ideia de desconstruir a fé que a população brasileira, na sua extensa maioria, tem em Cristo Jesus. Querem tirar a fé das pessoas numa canetada. Tentaram pela lei, tentam dessa maneira, e a cada momento nós vemos uma secretaria igual a do Estado de São Paulo, que devia ser a referência para o Brasil. Nós vemos um governo como o do João Dória, que deveria ser a referência para o Brasil e para o Estado de São Paulo. E o que nós vemos é que, ao invés de se preocupar com questões sérias para a nossa população, com questões sérias do povo brasileiro, eles se voltam a querer discutir questões puramente ideológicas, com o objetivo ideológico de tolher o nosso direito de adorar a Jesus Cristo.
nesse sentido, senhor presidente, é que faço essa moção de repúdio ao governador do Estado. Porque a Secretaria de Educação está submissa na hierarquia. E não é possível que o secretário de Educação não tenha dado vazão para uma situação que nem essa. Por isso, é governo, é secretário, são todos os envolvidos. É preciso que eles façam um pedido de desculpas e não de justificativa, como eles fizeram. Eles estão atacando efetivamente todos os que têm uma fé em Cristo, que creem em Deus, com o objetivo puro e ideológico daquele malfadado lá que desenvolveu tal ideia. Se é a mesma coisa antes da Era Comum do que antes de Cristo, para que mexer nisso agora? Senhores vereadores, a moção continua em discussão. Também, vereadores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário faça a leitura da emenda da moção de autoria do senhor vereador Gervásio Batista Posa. Moção 95/2020, moção de parabenização aos agentes de escolta e vigilância penitenciária pelos 18 anos de trabalho. Moção de autoria do vereador Gervásio. Senhores vereadores, a moção está em discussão. Também, vereadores, vai à votação. Fazer uma visitinha no Parque do Horto. Aprovado por todos os pares presentes. Não havendo mais nada a tratar nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária prevista para segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020, às 17h30. Que vão todos com Deus.